Muito bem, meus queridos. As injustiças de um mundo distante de Deus. E eu creio que vai ser colocado ali também no slide, né, tema geral dessa palavra, para que a gente possa acompanhar o raciocínio e pensar naquilo que também nos fala esse texto, né? E se vocês observarem, né, as injustiças, né? Então, há duas coisas ali, né? Injustiça e justiça. Como é que nós vemos isso? Como é que nós encaramos estas coisas no tempo que nós estamos vivendo? Vamos ler, então, os textos bíblicos, o primeiro em Mateus, né, 5, versículo 20, apenas esse versículo no capítulo 5 de Mateus, dentro daquilo que nós conhecemos, né, daquele Sermão do Monte do Senhor Jesus, Mateus 5, verso 20, e depois lá em Lucas 10, de 25 a 37, que é um texto também bem conhecido. Amém? Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O outro texto em Lucas, capítulo 10, de 25 até 37, é a parábola conhecida, né, como parábola do bom samaritano. E aqui dizem: então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como lês? E ele lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, que o roubaram, e depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão e chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, quando voltar te pagarei tudo que gastares a mais. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei lhe respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. Amém? É um texto que nos leva a pensar em muitas coisas. É um texto que nos leva a pensar nas realidades que estão ao nosso redor neste tempo. O mundo, nos dias atuais, né, nos últimos dias, ele continua estarrecido com um fato que aconteceu recentemente nos Estados Unidos: a morte de George Floyd. As imagens daquele policial branco ajoelhado sobre o pescoço daquele afro-americano, né, percorreram o mundo e levaram a protestos em muitos países. E aí então foram expostas o quê? Mágoas e queixas ainda mais profundas entre manifestantes sobre as relações raciais em seus países. Sexta-feira agora, dia 5, foi a vez do pastor Emanuel Bileia e a sua esposa Juliana, da Igreja Reformada Cristã na região de Donga, na Nigéria, serem mortos, né, a tiros dentro da sua própria casa por terroristas, jihadistas, né, do exército Boko Haram, fundamentalistas,
que odeiam aos cristãos. Os cristãos da Nigéria, eles têm sido alvos de muitos ataques terroristas nos últimos tempos. E com umas coisas, né, como essa, acabam sem qualquer exercício, né, de justiça por parte das autoridades. Porque são terroristas que praticam estes atos. Então não há justiça da legislação vigente nos países que possa alcançá-los. Não existe nada que possa impedi-los. São coisas que nós estamos vendo. E aí, quando nós olhamos para essas coisas, muitas vezes nós também precisamos nos perguntar: até onde vai a nossa justiça? Qual é o senso comum de justiça que existe nas nossas vidas como igreja? Parece-me que, ao ver um fato como este, né, num país, o fato da morte de George Floyd, né, é um país tradicionalmente tido como cristão, não há como não pensar a que ponto, né, chegou a perversidade humana. De ver que aquela pessoa estava ali, dando seus últimos suspiros de vida, porque nem respirar mais não conseguia. E permanece inerte, com o joelho sobre seu pescoço. Pensar que aquele policial tomou sobre si o direito de tirar a vida de um ser humano da forma estúpida como nós vimos. Como é que nós vamos pensar a respeito também de senso de justiça em relação às nossas próprias vidas, ao nosso semelhante, àqueles que padecem ao nosso redor? Há muitas coisas que nós precisamos nos perguntar quando pensamos em justiça, porque muitas vezes também nós praticamos tantas coisas que são abomináveis aos olhos de Deus, e assim nós também estamos deixando de lado a justiça que deveríamos praticar. Se nós olharmos, quando nós agimos sem amor, quando nós agimos desprovidos da graça e da misericórdia que Deus derrama sobre as nossas vidas, e nos pautamos somente naquilo que nós acreditamos ser justiça, que tipo de justiça é essa então? Será que há em nós justiça quando vemos pessoas sabidamente necessitadas de atos de justiça e de forma simples, né? E não poucas vezes até mesmo covarde de nossa parte, nós agimos como aquele doutor da lei ou como aquele sacerdote que se desviam daquele homem caído à beira da estrada, ferido e quase à morte por causa do seu senso de justiça. Que justiça era aquela? Que vê um ser criado à imagem e semelhança de Deus à morte e não se move em direção a ele? Aquele samaritano a quem eles, né, o sacerdote e o doutor da lei, diziam ser indigno, impuro, herege, foi quem praticou o ato de justiça. Quando nós lemos o versículo, né, de Mateus 5:20, é um versículo que, se nós pensarmos bem, ele cala profunda. Ele deve penetrar profundamente nas nossas vidas. E esse versículo, ele se mostra um tanto interessante agora, se nós analisarmos, né? Quando nós lemos ele, nós podemos perceber isso. Mas para compreendê-lo de fato, é necessário ter em mente o contexto daquele tempo. Nós não podemos simplesmente pensar um versículo lá daquilo que aconteceu, da parábola que o Senhor Jesus contou, e trazer para esse contexto sem que entendamos as coisas como aconteceram, como eram de fato naquele tempo. Então precisamos entender o contexto daquilo que representava o farisaísmo na época de Jesus. Os fariseus desse período eram os responsáveis por garantir que as leis de seu povo fossem seguidas por todos aqueles que se diziam servos de Deus. Esse prestígio foi alcançado, né, e teve muito a ver com o quê? Com a luta em favor da ortodoxia judaica, que se estabeleceu desde a época em que Israel foi dominado pelo Império Grego. Isso é a história que mostra. E esses feitos podem ser lidos nos livros apócrifos, né?
de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus. Aí nós encontramos essas narrativas. Os fariseus e o seu amor, né, pela Torá foram os grandes responsáveis pelo quê? Pelo estabelecimento do monoteísmo na sociedade de Israel, principalmente no período conturbado de perseguição seleucida, que ocorreu lá pelos anos 170 a 160 a.C. E eles foram os guardiões da lei, dos mandamentos, daquilo que a lei de Deus prescrevia. Então, com isso em mente, não é difícil entender o prestígio que eles gozavam na sociedade judaica no tempo de Jesus. Porque eles eram exímios cumpridores da lei de Moisés, de maneira que poderiam ser vistos, né, pelo povo como exemplo de pessoas justas. Ou seja, aquelas pessoas que andavam de acordo com o Torá. Diante disso, então, é importante entender que Jesus nunca foi contra os fariseus, né? A sua luta era contra os fariseus hipócritas, isto é, aqueles homens que impunham fardos pesados sobre os ombros das pessoas e que não moviam um dedo para ajudá-las, como o texto nos mostra. Jesus via, assim, justiça nos fariseus e nos escribas. E tinha com eles, por eles um grande apreço. Nós vemos isso descrito nas Escrituras. Até porque Jesus muitas vezes conversava, discutia com eles. Nós vemos então que o discurso, né, do Senhor Jesus nesse texto não era contra todos os fariseus e escribas. Isso não é verdadeiro, então, se nós pensarmos assim. Por isso é que a gente precisa conhecer profundamente a palavra de Deus, a história bíblica, para entender muitas coisas. Ao mesmo tempo, Jesus, ao dizer que a justiça de seus discípulos deve exceder em muito a justiça dos fariseus e dos escribas, poderia gerar o quê? A princípio, certo desconcerto na mente de quem ouvia essas coisas. Falta de entendimento de quem ouvia essas coisas. Como seria possível, então, exceder a justiça daqueles que eram considerados como os mais fiéis seguidores das leis de Moisés? Como fazer isso? Como nós podemos também, neste tempo, entender estas coisas? Algumas coisas, então, estão alinhadas para que nós possamos ter uma percepção clara a esse respeito. A primeira delas é que a justiça de Deus não está presa a regras ou a normas. A justiça de Deus não está presa a regras ou a normas. Vamos lembrar novamente o texto de Mateus, capítulo 5, verso 20. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que Jesus quer mostrar é que a justiça do reino não se baseia no cumprimento de normas pré-estabelecidas que devem ser seguidas à risca para garantir o quê? Alguma benevolência da parte de Deus. Não é isso. Afinal, né, esse era o intuito de muitos fariseus, quando praticavam a sua justiça. Por isso, da hipocrisia deles em tantos momentos, naquilo que faziam, mas não viviam de fato, não praticavam de fato em relação ao seu semelhante. Por meio da sua justiça, né, demonstrada no cumprimento da lei, eles estavam sempre à espera de alcançar algum beneplácito divino e serem reconhecidos na sociedade do seu tempo. Era isso que movia eles a viverem, muitas vezes de forma hipócrita, essas coisas, esse exercício daquilo que eles conheciam da lei de Deus. Então, meus queridos, nesse sentido, né, por serem homens exímios, cumpridores da lei, vários se consideravam o quê? Moralmente superiores aos outros, mais dignos de salvação do que os que não seguiam tão fielmente as instruções dadas por Moisés. Em outras palavras, era uma justiça que se baseava tão somente na lei e que visava o reconhecimento por parte da sociedade do seu tempo. O evangelista Mateus, quando ele diz que a justiça que é esperada para a entrada no reino é uma justiça que exceda a dos escribas e fariseus, coloca-nos diante de uma verdade que Paulo já havia desenvolvido, de que não é possível, por meio do cumprimento da lei,
alcançar a graça divina. A justiça do reino é uma justiça que se baseia somente na fé. Esse é o ponto central, então, que nós podemos pensar a respeito dessa justiça de Deus, que não está presa a regras ou a normas, porque ela se baseia somente na fé, e nesse sentido há uma mudança de perspectiva, então, no seu significado. Justo não é mais aquele a que se adequa às normas, antes aquele que se volta para Deus e tem a sua vida transformada por meio de um encontro com Deus. Muda a perspectiva, muda o direcionamento. Então a justiça já não é mais algo a ser graduado, conforme consolidado por todo o tempo num sistema farisaico que existia no tempo de Jesus. E muitas vezes vivo ainda hoje em muitos lugares. Antes, em Jesus, agora se inaugura o quê? Um novo tipo de justiça, que se mostra fruto de um relacionamento e de um encontro com o Pai. É isso que nós vemos nos evangelhos, é isso que Jesus traz para todos nós na anunciação das boas novas. Diante disso, então, amados, a tentativa de estabelecer a entrada do reino de Deus por meio de atos de justiça se torna sem sentido para a fé cristã. Se torna sem sentido para a fé cristã. Isso corrobora com o quê? Aquilo que o profeta Isaías fala lá no capítulo 66 do seu livro, ele diz lá que todos nós somos o quê? Como impuro, e todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. A gente precisa olhar muitas vezes a nossa maneira de encarar estas coisas, de praticar as nossas justiças neste tempo que vivemos. Eu entendo que precisamos e devemos reconhecer que a nossa justiça procede do amor de Deus, que nos torna justos. Não é outra coisa. É possível dizer que toda a nossa boa obra deve ser, então, um reflexo desse amor que nos alcançou em primeiro lugar, né? Sendo somente assim, então, o modo pelo qual a nossa justiça vai exceder a dos escribas e dos fariseus. Não é de outra maneira. Não é nós seguindo, né, as leis como eles seguiam, não é nós seguindo o jeito deles fazerem as coisas nesse tempo. Deus nos chama, né, para que neste momento que vivemos, principalmente neste tempo em que a gente olha as injustiças bem presentes, nós vivamos não apenas uma observância de leis, de costumes, de práticas, como bem eles faziam. Mas é mais do que isso. Uma realidade espiritual que deve ser produzida pelo nosso relacionamento com Deus. Algo diferenciado, né, que vem pela fé e que resulta numa retidão exterior que é refletida naquilo que nós fazemos. Então, amados, sintetizando, o mundo precisa ver em nós um modelo de justiça de um Deus presente, de um Deus que ama a humanidade e não de regras ou de práticas que eram feitas naquele tempo, que eram coisas que eram praticadas naquele tempo. Olhar e pensar então que a justiça de Deus não está presa a regras ou normas. A justiça de Deus, ela deve ser estabelecida de uma outra forma, como nós vamos ver agora. Uma segunda coisa, então, é justamente isso. A justiça de Deus deve ser estabelecida pela lei do amor. Quando nós lemos no Evangelho, e o texto que nós lemos aqui da parábola do bom samaritano, ele está falando um pouco daquilo que deve ser prática de justiça, sermos justos com os fatos, com aquilo que estava acontecendo. E Jesus, no verso 27, na parte B, ele diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, meus amados, esse é um grau de amor que não poucas vezes, né, tem se distanciado do nosso senso de justiça. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Infelizmente, a justiça que temos aprendido com o mundo é a mais próxima para
prática de ações desprovidas de amor ao próximo. A justiça que nós vivemos em nossos dias é do primeiro eu. Nós vemos isso bem claro na humanidade neste tempo. As pessoas, se puder, elas fazem alguma coisa em direção ao seu semelhante. Eu fico pensando que Deus nos colocou realmente aqui neste tempo para sermos diferença. Para podermos produzir coisas diferentes. Para podermos mostrar ao mundo coisas diferentes daquilo que é a prática do mundo. A lição que a parábola do bom samaritano traz, ela deve nos ensinar que a justiça de Deus, a justiça de Jesus deve ver em nós, neste mundo que está distante de Deus, algo diferenciado, que é o amor. Deve mostrar o amor. Deve levar essa bandeira de uma forma muito clara às pessoas. Então nós vemos aqui que outra coisa que muitas vezes as pessoas se apegam, essa parábola está dizendo que a religiosidade que muitas pessoas têm não significa automaticamente que elas vão praticar justiça, que elas vão viver justiça. Então não significa automaticamente que haverá bondade, que haverá compaixão, que haverá misericórdia naquilo que nós fazemos. Mas quando olhamos para a parábola, nós queremos aprender e devemos aprender que a justiça que nós devemos ter é a justiça que vai ver o nosso próximo, na maioria das vezes, nas pessoas que estão fora do nosso grupo, estão fora do nosso círculo de relacionamentos, estão fora da realidade de vida que nós vivemos. Pessoas que estão à margem. É ali que está o nosso próximo, que nós precisamos olhar de forma diferenciada. Eu não quero pensar que muitas vezes a igreja ela tem pregado, em algumas igrejas, não estou dizendo que isso é uma realidade geral, mas um evangelho assistencialista apenas, de que olha para o social, que olha para as necessidades materiais das pessoas e faz isso com muita propriedade. E deixa de lado aquilo que é principal da justiça de Deus. Se o mundo de hoje vivesse mais a justiça do amor, não haveria tantas coisas acontecendo como nós estamos vendo aí. Não haveriam homens negros sendo assassinados de forma covarde como nós vimos. Não teríamos tantas pessoas pelas ruas pedintes, nas nossas cidades, à margem. Não veríamos gente necessitando de abrigos para o frio. Não veríamos gente necessitando de alimento para suas casas, quando muitas vezes sequer tem um prato de comida para servir no momento de uma refeição. Viver a justiça de Deus num tempo como este que nós vivemos é para poucos, amados. É para poucas pessoas. Podemos fazê-lo assim. Ações que colocam o próximo como alvo, e aí entra algo que parece ser pouco. Mas que sabemos, sem que o mundo precise saber naturalmente, que ali, naquilo que fizermos, como essas doações, como isso que estamos procurando fazer de maneira simples, está o amor. Está a consideração. Está a compaixão, a misericórdia por aqueles que têm pouco e que em um período como este que está chegando, alguma coisa que estava sobrando lá na nossa casa vai ter uma grande importância na vida dessa pessoa, de alguma pessoa. Um cobertor que não era mais usado vai servir para abrigar do frio alguém que está lá sem um cobertor. Então são coisas e gestos pequenos que nós podemos fazer, e aí nós estamos demonstrando que na justiça de Deus está sendo feita assim no âmbito social, como parte da tarefa da igreja, como parte da responsabilidade da igreja. Porque é muito fácil tantas vezes se verbalizar que nós amamos alguém, mas traduzir esse amor em atos da justiça, através de ações em prol dessas pessoas, é o que muitas vezes não acontece.
fica na falácia, fica nas palavras apenas. A igreja será igreja quando for completa. E atender de forma inclusiva aquele que nós consideramos nosso próximo. Que nós considerarmos nosso próximo, melhor dizendo. Porque a graça divina e as obras precisam caminhar juntas. Precisam andar juntas. Porque quando as obras se tornam um mérito humano, contradizem a graça divina. Mas quando as obras indicam a ação do Espírito Santo em nossas vidas, elas se tornam graça em ação em favor de outras pessoas, que poderá levá-las a uma transformação completa. Então, na nossa manifestação de justiça, jamais deve se atrelar o legalismo ou qualquer outra coisa, mas precisa ser sempre a virtude da graça de Deus em nós e através de nós. Aquilo que nós recebemos, nós vamos levar, nós vamos passar. O amor que Jesus derramou sobre as nossas vidas vai ser entregue a outras vidas. Tantas vezes nós procuramos até mesmo fazer, até mesmo realizar coisas, como temos feito. Mas pensar que se a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus, nós podemos dizer em alto e bom som: não chegamos lá ainda. Não chegamos lá. Não excedeu ainda. Então, meus queridos, quando a gente pensa em justiças e injustiças num tempo como esse, é algo complexo para pensarmos, num culto, pensarmos numa pregação apenas, porque vai além de tudo isso. Porque a justiça de Deus não deve estar presa a regras ou normas. A justiça de Deus deve ser estabelecida pela lei do amor. E, por fim, a justiça de Deus deve produzir mudanças no mundo. Tudo que nós fizermos, tudo que nós pensarmos, ela precisa ser para transformar esse mundo, para que ele se torne um mundo melhor, para que ele se torne um mundo mais semelhante àquilo que Deus deseja que seja, de fato, o mundo onde o amor de Deus reina. Se nós olharmos a atitude do sacerdote e do levita, eles simplesmente o que fizeram? Resolveram passar longe, de largo, como dizem algumas versões. Aqueles que deveriam ser o quê? Os mais interessados nas questões religiosas e, por consequência, os mais aptos a demonstrarem qualidades humanitárias, se omitem e continuam a sua viagem. O que pensar? Agora, o samaritano, aquilo que ele fez em relação ao viajante ferido é algo que deve nos inspirar. Coloque aqui o amor de Deus que precisa ser levado a todo homem. Porque o Senhor Jesus não quer que ninguém se perca. Essa é a verdade. Quando a gente olha a segunda carta de Pedro 3,9, está lá estampado: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a têm por tardia. Porém, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Toda ação deve resultar em conversão. Essa é a premissa que devemos ter. Essa deve ser aquilo que nós precisamos pensar e desejar em relação ao reino de Deus se estabelecendo de uma forma verdadeira sobre a face da terra através da igreja de Jesus. Claro que nós sabemos que isso é utópico, mas é nosso dever fazê-lo. É nosso dever pensar nisso. Porque compete a quem? Ao Espírito Santo completar a obra de convencimento. Compete ao Espírito Santo completar aquilo que cada um, cada homem, cada mulher que ainda não conhece Jesus precisa. Porque foi isso que Jesus falou antes de subir aos céus, que o Espírito Santo é que faria essa parte da obra. Quando ele diz lá em João 16:8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo. Então nós precisamos pensar mais naquilo que nós desejamos para o mundo que nós estamos vivendo. É o nosso mundo. É o mundo em que nós
que Deus permitiu que vivêssemos. É o tempo que Deus permitiu que vivêssemos. E esse mundo imperfeito, cheio de injustiças, como nós falamos, é o mundo que nós precisamos transformar. É o mundo que precisa ser transformado por Jesus. Quando aquele samaritano resolve em seu coração, né, ajudar aquele homem, nós vemos ali o que o texto diz. Diz que ele, em primeiro lugar, encheu-se de compaixão. Olhem as ações dele em direção àquele homem, em direção àquele camarada que estava ali, quase à morte, caído naquela estrada. Ele encheu-se de compaixão, chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicou-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Percebem a sequência que tem esse texto? Da atitude de misericórdia, de amor que aquele samaritano exerceu em relação àquele homem ferido? Ele se coloca no lugar daquele homem. Eu imagino que ele pensa, se fosse eu que estivesse aí, eu gostaria que fizessem isso. Era isso que eu queria que fizessem comigo. A empatia se fez presente na vida dele em relação à condição daquele que estava ali. A compaixão despertou nele a vontade de ajudar o próximo a superar a sua situação. Certamente consolando, dando também o suporte emocional que a situação requeria naquele momento. Que demonstração, né, de amor fraterno por parte daquele que era julgado por todos, daquele que era desconsiderado por ser samaritano. Jamais se esperaria de um homem como aquele tal atitude. E eu penso nas muitas vezes que nós deixamos o mundo nos dar lições de que nós não estamos fazendo bem a nossa tarefa como igreja. Ah, meus queridos, nós sabemos que tem grupos que se especializaram, né, em ser misericordiosos, em serem caridosos, em serem compassivos. E muitas vezes nós não estamos sendo isso. Nós precisamos pensar mais nesse amor fraterno que nós tanto pregamos e não poucas vezes cantamos dele. Eu penso que muitas vezes nós negligenciamos a nossa tarefa de bons cristãos. Deus espera que a sua igreja faça mais. Não só em aspectos tidos como caridosos, quando nós doamos algo, quando ofertamos algo, mas para que além disso haja uma justiça transformadora, para que venhamos não apenas proporcionar bem-estar social, mas principalmente o bem-estar espiritual na vida das pessoas. Precisamos pensar mais naqueles que nos cercam, naqueles que cotidianamente têm contato conosco. Pessoas que estão ao nosso redor, às vezes anos e anos, trabalham conosco, são nossos vizinhos, são nossos amigos, são nossos familiares. Precisamos pensar nessa justiça que traz dignidade, nessa justiça que deve ser regida pela graça de Deus, pela abundante graça de Deus. Graça essa que dá salvação, que muda histórias e que muda vidas, acima de tudo. Paulo, quando ele escreve carta aos Efésios, o texto que é bem conhecido, fala isso, que é pela graça. E essa graça precisa ser mostrada. É pela graça mediante a fé e não é por o que qualquer pessoa seja, mas é pela graça e tão somente mediante a fé. Não por obras, não por o que qualquer pessoa faça. É um dom, um presente que Deus concede para que as pessoas possam receber a verdadeira justiça. É essa justiça maior que precisa ser levada. A justiça de Deus precisa produzir grandes mudanças no mundo. E eu penso que se a igreja, nesse tempo que vivemos, ela focasse mais
focasse mais, sim, verdadeiramente naquilo que deve ser pregado, naquilo que deve ser a mensagem para os dias como hoje. Mas, infelizmente, nós vemos tantas pessoas vivendo o glamour, né, das luzes das redes sociais. Infelizmente, é com tristeza que eu vejo pastores que só querem a autopromoção de si mesmo e estão presentes do dia a dia das redes sociais, e isso me entristece muito, porque eu fico pensando o que de fato eles estão fazendo para que o mundo seja transformado. Não é fazer julgamentos, não é pensar que... Mas é uma realidade que está bem latente, bem presente nos dias atuais, amados. Quantos estão se transformando em pastores de lives, né? Mas e as ovelhas perdidas? E os caídos, feridos pelas estradas da vida? Como ficarão? Por isso que a justiça, ela precisa ir além. Ela precisa transcender aquilo que nós, muitas vezes, né, intitulamos ou chamamos de justiça. É um tempo em que nós precisamos refletir mais profundamente quando olhamos injustiças sendo cometidas, trazidas pelos noticiários para dentro das nossas casas. Será que pertinho da gente não estão acontecendo as injustiças também? Coisas que estão ocorrendo dentro de casas, dentro de apartamentos, lugares que nós não temos acesso. Eu tenho preocupações nesse sentido, irmãos. Porque, infelizmente, aquilo que nós vemos através de estatísticas é a verdade. As violências, né, a violência dentro de casa aumentou nos últimos meses, por conta da reclusão social dessa quarentena chamada. É triste pensarmos essas coisas. Por isso é que pensar em justiça é pensar naquilo que Deus quer para o mundo de hoje. Vivermos o seu reino, a sua justiça, o seu amor, a sua graça, de uma forma real em nossas vidas. E o mundo vai perceber aquilo que Deus tem para cada um, aquilo que Deus quer fazer na vida de cada um. Então precisamos pensar verdadeiramente, ser esses agentes de transformação do mundo em que vivemos. É o que Deus tem esperado de cada um de nós, num tempo difícil como esse. Ir em frente. Porque, como diz a palavra, né, a noite logo vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Precisamos fazer a obra enquanto é dia, enquanto é tempo. Essa é uma recomendação para todos nós. E a recomendação final da parábola do samaritano, né, a última frase que contém lá, o verso 37, diz assim: vai e faze o mesmo. Vai e faze o mesmo. Isso deve nos levar e nos encorajar, então, a uma nova atitude. Uma atitude de ousadia, para um tempo que requer ousadia de nossa parte. Para um tempo que requer ousadia da Igreja de Jesus. Vai e faz o mesmo. Mas o que, pastor? Faz aquilo que for preciso, leva o amor onde precisar amor, leva a comida onde precisar comida, leva, né, a paz onde não existe mais paz. Leva a compaixão onde as pessoas precisam de compaixão, misericórdia. Eu creio que é nessa direção que nós vamos estabelecer a verdadeira justiça de Deus. E cada um de nós pode fazer, num gesto simples às vezes, numa palavra de acolhimento, numa palavra que Deus coloca no nosso coração, de tantas coisas que nós ouvimos dele ao longo da nossa vida cristã. Com certeza nós temos capacidade para
ajudar pessoas, sim. Então, meus queridos, vamos viver um novo tempo, uma nova realidade, uma justiça real para um mundo onde as injustiças são constantes. E que Deus nos dê graça e nos abençoe. Amém?